Olá, meninos do segundo ano. Vamos retornar aqui às nossas aulas, né? E antes de começarmos sobre fluxos migratórios e estrutura da população, acho que a maioria de vocês já devem estar sabendo aí da reunião sexta-feira para que possamos passar como vai ser a recuperação, né? Então, fiquem atentos lá sexta-feira, participem da reunião para que as dúvidas sejam sanadas aí para a gente fazer essa recuperação, tá? Como a maioria ficou, né? Então é importante que vocês estejam sabendo como vai ocorrer essa recuperação, tá ok? Bom, hoje a gente vai falar sobre fluxos migratórios e a estrutura da população. Um assunto bastante interessante, por sinal, para que possamos saber como acontece a dinâmica das cidades, como as pessoas saem de um lugar para o outro, como ocorre esse negócio de nascimento e mortalidade e natalidade, taxa de natalidade e mortalidade. Então, tudo isso a gente vai tentar falar um pouco aqui para vocês, tá? Bom, aqui um pouco sobre o movimento populacional, coloquei um pequeno texto, né, para a gente se guiar por ele, né? Movimento populacional, deslocamento de pessoas entre países, regiões, cidades, etc. Então, movimento é todo o deslocamento. Então, associa uma palavra a outra. Movimento populacional, deslocamento, tá? É um fenômeno antigo, amplo e complexo. Isso antigo desde da era paleolítica, vamos colocar assim, né? Que vocês estudaram lá no sexto ano. Porque desde então o ser humano, né? Ou seja, primatas daquela época, eles já se deslocavam, tá? Pois envolve várias camadas de classes sociais, culturas e religiões. Os motivos que levam a essa movimentação são vários, como consequências negativas e positivas, dependendo das condições socioeconômicas, cultural e ambientais onde ocorre. Então, esses são os principais motivos do deslocamento. Perseguições religiosas, qualificação profissional, questões econômicas. Você não vai ficar num lugar onde você não tem trabalho, por exemplo, para se manter, né? Questão cultural, e às vezes as pessoas não se adaptam a certo tipo de cultura. Questões ambientais, aqui envolve terremotos, alagamentos, enfim, que são mais naturais. Existem várias causas para esses movimentos, variando desde religiosas, por exemplo, lá no Oriente Médio as pessoas cristãs certos países são perseguidas, né? Então faz sentido ficar lá para morrer. Até causas naturais, que eu falei anteriormente, como terremotos, vulcões, alagamentos, enfim. Entretanto, uma causa predomina desde os primórdios em se falar de movimento populacional: questões econômicas, principalmente no mundo capitalista que a gente vive, no país capitalista que a gente vive. Não tem como você ficar numa região que não te oferece trabalho para sustentar ou sustentar sua família. Se vocês fizerem uma breve pesquisa aí na família de vocês, a maioria do pai, da mãe ou do avô, da avó, veio de outro estado, porque no estado que ele morava não oferecia condições de trabalho, né? Com raras exceções. Existem duas áreas em se tratar de movimentos populacional: a área de repulsão e a área de atração. Repulsão é que sai, atração é que atrai, como a própria palavra diz, né? Vamos entender isso mais na frente. Existem 3 formas básicas para se classificar os movimentos migratórios: voluntário, que é quando o indivíduo sai por livre e espontânea vontade, né? Forçado, como no caso de escravidão. Coloquei aqui o exemplo da escravidão porque foi o exemplo mais claro, assim, que praticamente arrancaram os negros da África para trazer para cá, né? Perseguição religiosa também pode ser outra forma forçada, né? Étnica ou política. O Brasil, nos anos 60, ele fazia muito exílio, né? O que é um exílio? É quando a pessoa, o Congresso ou os órgãos competentes decide enviar essa pessoa para outro país, porque ele está sendo perseguido. Ou ele decide enviar porque ele decide ir para esse outro país porque ele acha que está sendo perseguido.
O exemplo mais recente que teve foi aquele deputado chamado Jean Willis, né? Que era deputado, ele se sentia perseguido aqui no país e foi embora do país, morar na Alemanha, se não estou enganado. Mais ou menos isso. Controlado, quando o Estado controla numérica, né? Isso acontece com os imigrantes lá da Síria, da Líbia, que fogem do país devido à guerra civil e tentam entrar na Europa, na Alemanha, na Itália, nos países europeus, como vocês podem ver quase que diariamente no noticiário. Então, o governo controla o número de pessoas, por isso que vez ou outra você vai ver, morreu fulano afogado, não sei quantos mil num barco afogado, porque o governo daquele país, um exemplo, a Itália ou a Alemanha, não aceitou aquele barco, aqueles imigrantes entrar no país, então eles ficam aderidos e acabam morrendo, então isso é controlado pelo governo. Ou aqui também, outro exemplo, os venezuelanos que entram no país aqui. Não tem muito controle no Brasil, mas deveria ser controlado. Segundo as leis, deveria ser controlado para que não causasse uma desordem, vamos colocar assim. Ou ideologicamente com a entrada ou saída de imigrantes. Muitas as consequências dessa movimentação populacional. Em âmbitos demográficos, o aumento da população nas questões influenciam na religião, língua, culinária, etc. Né? Um exemplo clássico disso é o hambúrguer, cachorro-quente, que era uma culinária que não pertencia ao nosso país, né, da cultura do nosso país, são americanos e acabou sendo introduzida aqui no país. E quem não gosta de hambúrguer, né? Quem não gosta de cachorro-quente? Então, a maioria de nós todos consumimos esses produtos americanos, né? Da cultura americana, onde segundo é considerado boa, pois ocorre enriquecimento de diferentes valores. Bom, aqui é um dado. Segundo a ONU, no ano de 2005 havia cerca de 190 milhões de pessoas vivendo fora do seu país de origem. 190 milhões, então é muita pessoa, né? Os países desenvolvidos abrigam cerca de 60% dessa população que está vivendo longe do seu país por uma questão muito óbvia. Oferece condições de trabalho, condições econômicas. Com destaque para a Europa, como sendo o maior receptor de imigrantes, 64 mil. Ou seja, 190 milhões, 64 mil está na Europa, né? Em segundo, a Ásia, com 53 milhões. A América do Norte, 44 milhões. Isso 44 por conta dos Estados Unidos, tá? Com destaque para os Estados Unidos, o maior receptor individual. A maioria dos imigrantes latinos, vamos colocar assim, da América do Sul, Brasil, Argentina, Peru, Colômbia, todos têm o sonho americano de ir lá para os Estados Unidos, trabalhar e ficar rico, né? Nem sempre acontece. Os imigrantes são responsáveis por um grande ingresso de capital no seu país de origem, porque eles trabalham no seu país de origem e enviam esse dinheiro no país que ele está como imigrante, eles trabalham e enviam esse dinheiro para o seu país de origem, tá? Em contrapartida, os países de onde saem os imigrantes enfrentam a perda de trabalhadores muito deles qualificados. Um exemplo claro daqui é o Brasil. Principalmente mão de obra científica, assim, vamos colocar na ciência. O Brasil, infelizmente, nós temos muitos cientistas bons, né, muitos projetos bons de pesquisa, só que não tem apoio do governo. Infelizmente, não tem o apoio que tem nos Estados Unidos, que tem na China, que tem nos países europeus para a ciência. Mas nós temos ótimos cientistas. Então, esses cientistas que são ótimos, que desenvolvem várias pesquisas que vão impactar diretamente na vida da população, eles acabam procurando outros países que oferecem maior apoio, principalmente apoio financeiro, né? Que para produzir ciência é muito caro, né? Como todos nós sabemos. Que poderia contribuir para o crescimento econômico e melhoria das condições de vida, né? Bom, cerca de 7% dos imigrantes do mundo são refugiados, alcançando 15,2 mil, onde a maioria deles estão na Ásia, seguido da África. Nessa questão dos refugiados, vai ressaltar que um grande número de pessoas, 26,8 milhões, estão sob condições de refúgio em seu próprio país de origem. Então aqui muitas pessoas saem, mas acabam vivendo ilegalmente.
Aqui, um pouco sobre essa estrutura populacional, né? Deve ser analisada considerando a distribuição por sexo. Número, idade, ocupação, renda, né? Educação, saúde e outros indicadores que expressam os aspectos qualitativo e quantitativo da organização social. Vamos entender isso. Número, sexo e faixa etária dos habitantes. Então, a maioria da população são mulheres, né? Das populações são mulheres. Por que a população está diminuindo? Por causa da entrada da mulher no mercado de trabalho. Como eu sempre falo para vocês, dificilmente hoje a mulher que estuda, né? As meninas aí vão confirmar. Ela quer se casar e ter filhos e ficar em casa. Então ela prefere trabalhar, ter uma profissão, a vida estabilizada, para depois pensar em filhos e se casar, tá? Muitas delas até são mães solos, né? E isso impacta diretamente no crescimento vegetativo. Se não tem mulheres para gerar bebês com os homens, então acaba a população diminuindo cada vez mais. Atividades econômicas, se uma cidade oferece, vamos supor, uma cidade como Novo Gama, tem 30 fábricas, obviamente a população dela vai crescer, porque vai chegar vários imigrantes para poder trabalhar nessas fábricas. Porque se tem 30 fábricas aqui, certamente essas fábricas não vai conseguir suprir a necessidade de funcionários. Então, vai absorver toda a mão de obra local, que é a mais barata, e também vai necessitar que outras pessoas de fora venham para trabalhar nessas fábricas, aumentando assim o número da população daquela cidade. Mais ou menos isso. Distribuição de renda, se a estrutura é boa, né, da cidade, fábricas economicamente é boa, vai impactar diretamente na distribuição de renda. E o desenvolvimento social. Aqui a gente está falando de planejamento familiar, a gente está falando de políticas públicas de saneamento básico, estrutura da cidade, se a cidade tem um posto de saúde, áreas de lazer, tudo isso, tá? Então, uma cidade estruturada, ela vai ter tudo isso e ainda vai absorver imigrantes de fora. São Paulo é um exemplo disso. A pirâmide etária é um gráfico que expressa o número de habitantes e a distribuição por sexo e idade. Sua simples visualização nos permite tirar algumas conclusões referentes à taxa de natalidade e à expectativa de vida da população. Então, quanto mais qualidade de vida tem, mais a gente vai ter a população idosa. Se a cidade oferece lugares de lazer, pista de Cooper, atividade física proporcionada pelo governo, ginástica para a terceira idade, todas essas coisas que uma cidade deveria ter, mais a população vai viver. Então, a pirâmide acaba ficando inversa. Em vez de a base dela ser larga, ela vai estreitando, porque a população vai envelhecendo cada vez mais. O Japão é um exemplo disso. Tem-se poucos filhos e a população envelhece muito. Por quê? Oferece alimentação saudável, como todos nós sabemos, atividade física, enfim. Então, o governo tem vários programas sociais que amparam as pessoas idosas. Na juventude, eles contribuem para a Previdência. Então, tudo isso ajuda na hora de viver mais, vamos colocar assim. Até a década de 60 era possível classificar o nível de desenvolvimento de um país observando apenas sua pirâmide etária. Salvo algumas exceções, os países em desenvolvimento possuíam sua pirâmide aspectos triangular, devido com grandes natalidade e baixa expectativa de vida. Que eu falei para vocês. Hoje em dia as mulheres conseguiram, ainda não é o ideal, mas conseguiram entrar no mercado de trabalho e muitas nem pensam em ter filhos, né? Então isso acaba refletindo na pirâmide ficando inversa, a base fina e o topo largo, que é isso que está acontecendo. Se vocês fizeram uma breve pesquisa na casa de vocês, a mãe de vocês possivelmente teve 2, 3 filhos, né? Aí se você passa para a avó, 8, 9 filhos. Então, e vocês, muitas querem ter 1, 2 no máximo, e muitas nem querem ter filhos. Então, isso reflete diretamente nesse desenvolvimento da população.
Entretanto, essa lógica não é somente verificada ou caracterizada o nível de desenvolvimento de um país simples por sua pirâmide etária. Que as pirâmides etárias pode ser falha, né? Pois alguns países, como o Brasil, passam a representar forte redução da taxa de natalidade. Só está repetindo. Muitas as mulheres não querem ter filhos mais, né? E homens também. E um significativo aumento da expectativa de vida. Então, antigamente você nascia no Brasil, se você vivesse até 67, estava tudo bem, né? Já viveu muito. Hoje em dia não. A população tem expectativa de viver 80 anos ou mais. Aqui um pouco sobre atividades econômicas. Tradicionalmente é comum classificar as atividades em secundárias, terciárias e urbanas. E as atividades primárias, como rurais. Atividades primárias no Brasil, por exemplo, é mais na região norte. Entretanto, com a modernização, amplia-se as possibilidades de industrialização e a oferta de serviços no campo. Primárias da lavoura lá, tá? Então o Brasil é muito bom na agricultura. Nós somos, eu diria que a gente compete com os Estados Unidos, China, esses países, a gente compete bastante com relação à agricultura, essas atividades primárias. Secundárias e terciárias aí que está um pouco do problema do país, porque infelizmente a gente não tem mão de obra qualificada por vários fatores, falta de investimento do governo, falta de interesse da população e muitos outros fatores, né? Um exemplo clássico disso, um jovem que termina o terceiro ano, vocês vão terminar o ano que vem, e se ele arruma um emprego ganhando, sei lá, R$ 1.200, dificilmente ele tem a ambição de continuar estudando e ganhar mais. Tipo, eu tô ganhando 1.200 aqui, trabalhando no serviço terceirizado, mas se eu estudar para ser, sei lá, um médico ou um advogado, essas carreiras de nível superior, ele vai ganhar 7, 8 mil. Então ele se contenta com aqueles 1.200 ali, porque está subsidiando sua vida, né? Então, a falta de ambição profissional, assim, porque quanto mais você estuda, mais você trabalha. Consequência positiva disso é mais você ganha. Então, quanto mais você estuda, mais você trabalha, mais você ganha. Bom, é isso, meninos. Nas próximas aulas eu continuo com vocês, espero ter esclarecido. Ficou um pouco longo, mas tem 3 questões lá para vocês responderem a avaliativa, tá? Muito obrigado pela atenção de todos.